Bom dia, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O capítulo de hoje de nosso estudo é o capítulo de número 11 do primeiro livro de Samuel, o qual recomendamos você fazer uma leitura prévia desses 15 versículos apenas do primeiro de 1 Samuel, capítulo 11. Nós veremos neste capítulo Saul livrando Jabes de Gileade dos Amonitas. Entre nosso blog e site jamaisdesista.com.br para também ter acesso à parte escrita dessa narrativa. Os Amonitas estavam cercando a Jabes de Gileade e estavam também oprimindo o povo a tal ponto do pessoal de Jabes pedirem aliança com seus inimigos para terem pelo menos a chance de os servirem e não acabar sendo mortos. Naás, o principal dos Amonitas, então lhes propõe a condição para a feitura dessa aliança dos povos: que a todos seja retirado o olho direito para serem afrontados, e assim depois poderiam então servi-los. Essa era a proposta de Naás. Os Amonitas eram um povo semita, descendente de Ló, conforme Gênesis 19:38, Deuteronômio 2:19. Cujo reino ficava na Transjordânia, ao sul do rio de Jaboque. Assim como os filisteus perturbavam Israel da parte ocidental, assim os amonitas também perturbavam e às vezes oprimiam Israel da parte oriental. Jabes entrou em pânico e buscou ajuda e pediu um prazo para dar resposta ao inimigo. A pessoa que acorda, hein? Você arranca o seu olho direito e você me serve. Que situação difícil estava enfrentando esse pessoal de Jabes. E todas as outras tribos também, humilhando-se terrivelmente diante dos amonitas, que certamente poderiam abatê-los, mas não era para ser assim. Eles viviam sem rei e cada um andava por aí fazendo o que achava certo, e a união deles não era notória, ou mesmo real, para fazerem frente aos povos daquela região. Por ordem de Deus e orientação dos seus grandes líderes Moisés e Josué, era para o povo prosseguir em conquistar e não fazer alianças com o povo daquela região geográfica. Não seria fácil, mas teriam de lutar para conquistar a terra já dada a eles por Deus. Deus deu a vitória, mas se você não lutar, você não vai ter a vitória. A vitória era certa, mas faltava empenho, garra dos israelitas para serem instrumentos, e obediência principalmente, instrumentos de Deus para juízo daquelas nações. No entanto, o que vemos era um Israel fraco, desunido, não tinha união nenhuma, e querendo ser como todas as outras nações, ainda invejavam os seus inimigos. A notícia chegou até Saul. Saul, cheio do Espírito Santo, toma atitudes de um grande líder e reúne todo o povo para combaterem juntos o inimigo que oprimia uma parte do povo. Ele divide um boi em 12 pedaços e envia em cada pedaço para cada uma das 10 das tribos e faz uma convocação para cada uma das 12, né? E faz uma convocação veemente. Quem não se juntar a ele e aceitar a sua liderança terá seus bois igualmente retalhados por sua mão. Todas as tribos receberam a terrível encomenda, e o temor e o terror caiu sobre os filhos de Israel, que resolveram em uníssono seguir a Saul contra os amonitas. O apelo visual da mensagem estranha parecia com aquela. Vocês se lembram do levita na época dos juízes, que decapitou a sua concubina em 12 pedaços e também os enviou às 12 tribos de Israel? Que quase culminou com o fim de uma das tribos? Dessa vez funcionou, e todos se juntaram com Saul. Saul e todo o seu exército de homens valentes derrotaram totalmente os amonitas. E Jabes de Gileade foi salva da opressão daquele povo e desse acordo muito estranho. O povo então se dirige a Samuel e pede a cabeça dos filhos de Belial, que não aceitavam a liderança de Saul. Mas Saul, se opôs e não permitiu que fossem mortos qualquer um no dia que o Senhor deu vitória a eles. O momento era de celebração, e nenhuma morte iria acontecer. Essa foi a resposta sábia de Saul. Mas o que aqui está em questão é que a pergunta não fora dirigida a ele, mas a Samuel. E a resposta de Saul
já mostrava ele como alguém que não tinha muito cuidado com a lei de Deus. E é nela que ele vai cair. E é por causa dela que ele vai ser rejeitado. Aproveitando o ajuntamento de todos e a liderança forte de Samuel, que era reconhecido por todas essas tribos como sacerdote, profeta e juiz, conclama eles que se juntem em Gilgal para ali proclamarem Saul rei perante o Senhor. Saul, vendo aquilo tudo e a condução do Senhor e as palavras se cumprindo diante dele, todos unidos em torno dele, muito se alegrou naquele dia. Israel agora era uma nação como as outras nações e tinha um rei, um grande líder para governar todo o povo de Israel. Então, no capítulo 11, nós vemos a instituição da monarquia e Saul reunindo todos os povos para irem contra os amonitas, rompendo assim um acordo terrível que era feito de humilhação do povo de Israel. Concluímos o capítulo 11, amanhã estaremos aqui com o sermão de Samuel aos filhos de Israel, no capítulo 12. Curte aí nosso vídeo, compartilhe, divulgue, inscreva-se no nosso canal, acesse nossa loja virtual ossemeadores.com.br. Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus, um bom dia na presença de Deus.